Então, degustando ainda as palavras do professor Bernard hoje cedo, a gente percebeu, né, pôde perceber, e a ênfase em que ele colocou esta encruzilhada que nós, educadores, nós, humanos, estamos tendo, essa encruzilhada entre educação e barbárie, né? E isso também é o subtítulo do livro dele, né? Educação ou barbárie. Eu acredito que quase que todo mundo vai falar entre educação e barbárie. Não, a educação está na frente, a educação é prioridade, a educação é que nos levará a novos tempos, né? Eu acho que isso é quase um consenso, né, essa opção, quase, né, porque hoje em dia tem cada absurdo acontecendo que a gente já nem pode, assim, estar dizendo que todo bom senso nos levaria a essa consideração. No entanto, o que a gente pega hoje para discutir é o seguinte: não adianta falar que a educação é prioridade. É preciso saber que educação. Que educação é essa que pode nos encaminhar a uma concepção de vida mais humana, a uma concepção de vida mais solidária, a uma convivência mais solidária entre as pessoas. Porque a educação tem sido, como hoje também o Bernard realça, né, tem sido tomada por uma série de discursos, mas é a prática que vai nos identificar novos caminhos, novas possibilidades, é na prática, né, superando a esfera do mero discurso. Então, é muito fácil dizer que a educação é para todos, quando a gente pensa o que é que está se fazendo dentro das escolas, né, muitas vezes dentro dos lares, quer dizer, que tipo de educação está sendo vislumbrada. Nós temos visto esse fetiche do vestibular, esse fetiche de que se põe na cabeça de muitos pais. Muitos pais estão tendo filhos e querendo para esses filhos que eles passem bem nos vestibulares. Quer dizer, uma vida inteira se passa e o limite que se põe é esse, tem que passar no vestibular. Escolhem escolas que vão treinar bem seus filhos para responderem corretamente no vestibular. Então, esta é uma forma inadequada de perceber a educação, e a educação foi tomada por essa outra lógica que não é educação, que não é formação, né? A educação, a formação, ela tem que ser prenhe de valores, tem que ser prenhe de sentido, de novo sentido, e especialmente o sentido de humanidade, o sentido de solidariedade, que a gente tem visto retirado, mesmo sentido do desejo, do prazer, da emoção, da vida coletiva. Isso tudo tem sido retirado das escolas, tem sido retirado do contexto da vivência educativa. Então, o que eu trouxe para vocês, eu vou aqui colocar para ficar mais fácil, já que a gente não estamos nos vendo, né? Eu vou aqui colocar algumas anotações em PowerPoint, né? E para que a gente possa estar discutindo com base em algo que seja mais palpável, né? Então, aqui eu comecei essa reflexão pensando exatamente como fez a Ana aí na abertura, né? Novos tempos. E aí eu encontrei essa fala do Mia Couto, poeta português, né? E que ele dizia assim, numa das palestras dele: nós não precisamos de mais tempo. O que precisamos é de um tempo que seja nosso. Então, esta questão, o que é um tempo nosso? Né? Isso me levou a pensar o seguinte: quem roubou o nosso tempo? Aonde que este tempo, que a gente percebe realmente que é um tempo que não é nosso, é um tempo que está sendo roubado, é um tempo que a gente não percebe nem passar. Por quê? Não temos o tempo de pensar sobre ele, não temos o tempo e a possibilidade de decidir sobre ele. Estamos oprimidos e fechados num tempo
cruel, onde homens e mulheres são vistos como desimportantes, peça de um jogo, peça de uma engrenagem. E no seu lugar, no lugar desse tempo, vale muito mais que o mercado financeiro dê certo, que as perspectivas de consumo continuem fortes, que o lucro seja o rei e o senhor de tudo, né? E então, neste processo, parece que as pessoas naturalizaram as desigualdades sociais, as exclusões, essas desigualdades que gradativamente nos desumanizam, essas exclusões que gradativamente nos barbarizam. Então, quando a gente pergunta educação ou barbárie, nós temos que pensar que o novo tempo, ele precisa agir radicalmente em relação às desigualdades sociais e às exclusões de pessoas, de ideias, de pensamentos e de sentimentos, né? Então, nesta minha fala, o que eu quero estar realçando com vocês é como que podemos resistir a esse mundo que faz um impacto enorme sobre nós, o impacto das políticas neoliberais, e que ela tem invadido as práticas pedagógicas, invadiu. Quer dizer, aquele espaço de curtir o sujeito, de curtir a pessoa humana, o contato, a socialização, isso tudo não vale, porque não cabe, não cai no vestibular. Né? Então, as nossas salas de aula foram ficando áridas, foram ficando sem sentido, porque esta lógica, esta lógica do consumo, foi nos invadindo. Então, a pergunta, né, que eu faço, como reverter essa distorção epistemológica que vem excluindo as subjetividades pedagógicas da didática? Como reincluir os sujeitos nas práticas didáticas? Então, eu estou aqui, vou começar a fazer a proposta de uma didática crítica decolonizante. Esse decolonizante no sentido de que aquela série enorme de opressões que negam o sujeito, que deixam de ouvir o sujeito, né, ela vá aos poucos sendo resgatado pelo próprio sujeito. Então, nós temos uma situação que é muito típica, que as salas de aula parece que elas não estão feitas de sujeitos. Elas estão feitas de roteiros, de lições, etc. Minha neta falava comigo que nessas aulas online, ela desliga a tela, ela desliga a voz, e a professora continua falando como se nada tivesse acontecendo. E então, esta ausência do sujeito já era algo existente no ensino presencial. Ela só ficou mais clara, hoje em dia, nesse ensino online. Ocorre simplesmente que a grande motor da didática ficou passar a lição. Tem que passar o texto, tem que dar a matéria. E então, não existe aquele tempo de pausa, o tempo de reflexão, o tempo de formação, que é um tempo sempre longo, né? É um tempo que precisa de espaço e tempo para ser degustado, né? E então, com isso, as escolas estão ficando caricaturas de uma vida socializante, de uma vida de sentido. As escolas estão perdidas, né, para dar conta do que lhes é cobrado, que é o roteiro, passar a matéria e as avaliações externas. Quer dizer, a escola, muitas vezes, não tem tempo de se ver como escola, porque ela tem que dar conta do relatório para sair o ranking, para ser colocado, etc. e tal, né? E não para pensar o que é preciso ensinar, o que é preciso aprender, como ensinar e como aprender em tempos tão bárbaros. Em meio a tanta solidariedade e sensibilidade, como que eu resgato esse sentido de solidariedade? Frente a tanta opressão que a gente tem visto, direta ou mesmo simbólica, como sobreviver como educador? Então, a proposta seria que uma didática crítica, ela se impusesse e com esta ideia-chave que devia ser de tudo, todo mundo. Educação é direito, educação não é mercadoria.
numa sala de aula não se deve pensar apenas no produto, mas é o processo, é a vivência processual com os sujeitos, é o que deve estar sendo a marca da nossa vida. O Foucault, ele faz uma proposta muito interessante, né? É preciso que nos juntemos em torno da não servidão voluntária. Isso ele chama de a arte da indocilidade reflexiva. Eu acredito que a nossa pedagogia, eu acredito que a nossa didática, ela precisa estar envolvida nesta indocilidade reflexiva. É preciso que a gente diga não a um tempo que nos é imposto. É preciso que a gente diga não a uma lógica que a gente não acredita. É preciso que a gente diga não à desumanização do sujeito, né? Então, nós precisamos trazer de volta para a sala de aula o pensamento crítico, um pensamento autônomo, um pensamento que renove esta lógica, né? E organizando um novo diagnóstico crítico. É preciso que a gente pare, que a gente tenha um tempo, que a gente veja nesse diagnóstico crítico quais os abalos que a perspectiva neoliberal tem produzido nas práticas pedagógicas. Com isso, nós temos que pensar em formas didáticas que sejam práticas de resistência. Estive com pesquisando com duas orientandas, Guadalupe e Leslie, que estão aqui, novas insurgências como resposta aos novos tempos. Esta insurgência, mais ou menos na perspectiva do Foucault, que seria essa indocilidade reflexiva. O que podemos exigir? Exigir processos educativos com valor pedagógico. O valor pedagógico, ele implica sempre valores, sujeitos, pessoas presentes em interação, né? É preciso que a gente exija práticas para visibilizar tantos invisíveis que nós temos numa sala de aula, num espaço público, num espaço de escola, e que a escola seja espaço de diálogo e presença. Temos que exigir a construção de processos pedagógicos de inclusão, uma inclusão para além do discurso, uma inclusão que seja uma inclusão do sujeito como sujeito, né? E aí não é apenas a inclusão de quem tem alguma especificidade, são de todos os sujeitos. A presença exigente de práticas dialógicas e problematizadoras e o fortalecimento de práticas de resistência à lógica neoliberal. Vejam que a gente não está aqui exigindo nada além do que já foi proposto, tem sido insistentemente proposto por Paulo Freire, né? Quando Paulo Freire, ele vai nos colocar que a educação não existe sem o diálogo, sem a problematização da realidade, sem esse outro, né? Isso tem me feito fazer esta proposta da didática, fundamentalmente como convite ao outro. Venha, achegue-se, de forma que eu, docente, perceba o outro, reconheça o outro, trabalhe com um outro, né? Então, eu não posso chegar numa sala de aula e ir desembestando conteúdo afora, passando lição e cópias, sem considerar quem está lá à minha frente, o que ele deseja, o que ele precisa, do que ele sente, como que ele interpreta o mundo, né? Então, a didática, ela pressupõe esse caminho, mas, fundamentalmente, eu tenho que ir olhando. Eu não posso prever alguma coisa, pegar o roteiro e ir embora em cima do sujeito. Então, fundamentalmente, eu acho que esses novos tempos requerem este convite e este retorno do sujeito dentro das salas de aula, sendo aquele interpretador de tudo que eu estou trabalhando. Isso vai implicar que a gente supere esta antiga verticalidade que tem marcado os processos de ensino-aprendizagem. Aquela fala que é tão típica, né? Eu ensinei, então ele aprendeu. Esta relação não existe, essa relação é um mito.
Eu ensinei? Não sei se eu ensinei. Eu tenho que saber só da voz do outro sujeito o que ele está percebendo da realidade, como ele está construindo essa realidade. Este ensinar de cima para baixo, que Paulo Freire chamava de educação bancária, nós ainda não conseguimos superar em nenhum dos níveis de ensino, né? Então, esta nova perspectiva, eu quero sempre pensar em relações horizontais, circulares, dialógicas, com práticas de escuta e de mútuas influências. Eu aprendo nesse processo, eu aprendo a olhar o outro, eu aprendo a rever a minha interpretação, né? Então, o que eu devo desmistificar esta coisa? Sem ensino, então, aprendizagem? Não, não posso. O processo pedagógico, ele é muito mais retroativo, que eu estou colocando, que acompanha o processo existencial do aluno, do que impositivo. Então, hoje, Bernard falava na palestra dele sobre essa avaliação que acompanha as reações do sujeito, as interpretações do sujeito. Então, se eu propus alguma coisa em sala de aula, o meu papel é ir acompanhando, é ir propondo, é ir vendo como que o sujeito interpretou aquilo que eu estava propondo. Então, aí eu coloco que não se aprende por decreto, nem por roteiros pré-programados. Só se aprende na dialogicidade, na negociação de sentidos. Então, essa didática, fundamentalmente, ela precisa dar espaço aos sujeitos para que eles falem, né? As políticas neoliberais, e o que a gente tem visto em cima dessa pasteurização do ensino, tem expulsado o saber pedagógico das práticas. A pedagogia está do lado, não precisa mais, é passar aquele roteiro e pronto. E com isso tem fragilizado a formação dos docentes, tem excluído a voz do professor da sala de aula, porque os roteiros vêm pronto, pré-determinado. Onde está a autonomia do professor? Tem retirado dos alunos o desejo de aprender, de querer aprender. A gente tem visto um tédio horrível tomando conta das crianças, dos jovens, porque eles estão sem este sabor da descoberta, sem essa perspectiva de pensar alguma coisa a mais. Então, nós estamos caminhando para uma escola sem sujeitos. Uma escola, não agora na pandemia, que ela está sem os sujeitos lá, mas uma escola que não está considerando a presença diferenciada, diversificada destes sujeitos. Então, a didática crítica decolonial, né, ela tem que olhar que aprender e ensinar é uma coisa muito complexa, que precisa acompanhar, vigiar, recompor, readequar, e procurando situações desafiadoras, intrigantes, exigentes, que é o que eu chamo de verdadeiras experiências pedagógicas, onde eu tenho que verificar como essas experiências chegaram no sujeito, como que ele percebeu essas experiências, que são as vivências formativas. Então, eu tenho que ouvir o sujeito, eu tenho que escutar o corpo dele, as emoções dele. Por isso que eu digo que sujeitos silenciados não fazem educação. E o que a gente tem visto é um processo contínuo de silenciamento desse sujeito na escola, né? Então, como que a gente pode buscar novas práticas se o sujeito não está presente, se o outro não está presente? Então, eu tenho fundamentalmente para a criticidade, para trazer o sujeito conosco, comigo, né? A base epistemológica dessa didática, fundamentalmente, é a consideração da historicidade, das relações horizontais, do diálogo, da prática da ecologia de saberes. O excesso da disciplinarização tem produzido uma cabeça muito fragmentada nos sujeitos, uma perspectiva de uma construção coletiva do conhecimento e ajustes contínuos nesse processo que vai se fazendo. Então, a didática crítica decolonizante será sempre uma didática entre sujeitos em interação. Se esse sujeito não tiver vindo à tona, ele não estará presente. Eu não sei se alguém vai me avisar do tempo ou se, porque pelas minhas contas tem 20 minutos. Eu posso parar ou posso continuar mais um pouquinho?
Então, professora, a gente tinha pensado 20 minutos para cada, né? São 3 expositores, e o professor Bernardo, ele vai dar uma palavrinha, e a gente pede, então, se você Fizemos puder... 20 minutos, será? Já? Já sim. Tá. Então, só 17h31. aqui, né, para dizer que através da pedagogia crítica, a gente tem que fazer a emergência do sujeito em processos de esclarecimento, de criatividade, reforçando práticas problematizadoras que induzam a pesquisa e a investigação do cotidiano, incentivando os processos de pensamento, de autonomia intelectual e de reflexão coletiva. Então, eu passei assim para vocês assim uma ideia rapidinha da proposta que a gente traz. Eu agradeço e passo agora para as demais colegas, né, que estão aí para que elas complementem e retoquem. Obrigada.